Fala aí, queridos, graça e paz, vocês estão bem? Mais uma vez aí compartilhando a palavra de Deus com vocês, e eu queria já começar pedindo aí a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, cara, compartilha e curta, não custa nada para se inscrever, você só dá um cliquezinho lá, você já vai ser um inscrito aí, ativa lá o sininho de notificações que você já vai ficar também atualizado aí com tudo que a gente tem postado aí durante a semana, a palavra de Deus aí para edificação, para abençoar a vida daqueles que assim têm sido alcançados por esse canal. Então eu acredito que Deus ele tem dado cada vez mais um direcionamento, um alcance cada vez mais direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E isso para mim é motivo de muita alegria. Então se inscreve aí nesse canal, cara, curte, compartilha, seja um canal de Deus aí na propagação do Evangelho. Então, para darmos início aí à nossa palavra com o nosso tema hoje, desconforto, queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, o versículo 31, um texto aí bastante conhecido aí de um modo geral aí das pessoas, mas eu acredito que Deus ainda tem muito a tratar conosco nesse assunto, assim como a gente sempre tem aprendido. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, a gente chega a esse entendimento e esse conhecimento que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então a gente, como sempre, está sempre meditando e lendo mais sobre a palavra de Deus, a gente vai cada vez mais tendo esse conhecimento aí renovado, e assim o Senhor vai transformando a nossa vida e a gente tornando tudo isso de forma muito prática. Eu acredito que esse é o grande desejo do coração de Deus. Tudo aquilo que a gente aprenda, a gente torne de uma forma prática. E assim, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, muitas vidas serão alcançadas. Chega desse evangelho aí retórico, desse evangelho aí de muita palavra, mas que muitas vezes as nossas ações não convencem ninguém de nada. E muitas vezes causa muito mais escândalo do que edificação na vida daqueles que nos observam, pois assim como a Bíblia diz, nós estamos sendo rodeados aí por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, é como diz os cartazes por aí, né? Sorria, você está sendo filmado. Agora tenha cuidado com o seu sorriso, pois pessoas podem estar chorando por conta do seu testemunho. Então Isaías 40, 31 fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Interessante que eu estava lendo esse versículo, o Senhor estava me levando aí ao entendimento sobre o comportamento das águias, e eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco sobre as águias, e eu vi que a águia fêmea, quando está num processo de escolher aquele que vai ser com quem ela vai compartilhar e gerar filhotes, eu vi que essa águia ela pega um graveto e ela sobe a uma altura enorme, aí, muito alta, e ela solta aquele galho lá de cima. E o interessante é que as águias machos que estão disputando assim com ela, naquele ritual, né, vamos assim dizer, elas voam, dão um rasante até que uma vá pega aquele galho, mas aquele processo vai se repetindo por várias vezes, mas só que a águia ela vai diminuindo a altura da qual ela joga aquele galho, e eu sei que quanto mais próximo está do chão, mais vai ter que aquela águia macho exercer uma velocidade tremenda para segurar aquele galho. Eu sei que, para encurtar a história, muitos desistem desse processo, mas por que aquela águia fêmea faz isso? Porque ela entende que o macho que ela está escolhendo, ele tem também a função de proteção. Vai que algum filhote caia do ninho, então esse macho terá que voar rápido o suficiente para pegar aquele filhote que está caindo do ninho. É muito interessante isso, e isso já abre um alerta para muitos daquelas moças aí que estão escolhendo aí um homem para casar. Será que está também avaliando muito bem aquele que ela está decidindo se casar com ele? Eu vejo que as águias muitas vezes escolhem muito mais sabiamente do que muita moça por aí. E será que nós, muitos homens que estamos entrando num relacionamento sério, será que estamos aí dispostos também a exercer esse papel de proteção? Mas não é sobre isso que eu queria tratar nesse momento. A gente fala sobre esses assuntos aí de casais, aí de família, em um outro momento. O fato é que aqueles filhotes, aquele casal, eles geram seus
seus filhotes, e você já conhece muito bem alguns aspectos do fato de filhotes em si, mas o que me chamou bastante atenção quando eu estava pesquisando sobre isso, é que em determinado momento aquelas águiazinhas, elas começam a crescer e ficarem mais fortes, até que chegam o tão esperado dia para os pais de que aquelas águias alçarem seus voos e saírem do ninho. Mas muitas vezes existem filhotes que não querem sair daquele ninho. E o que o macho faz, o que é que a águia, o pai faz? Ele começa a tirar o conforto do ninho, gerando em si um desconforto para os filhotes. Ele começa a tirar aquilo que tornava o ninho confortável, e o ninho começa a ficar só gravetos, e aquilo começa a ficar desconfortável, porque os filhotes já estão crescendo, o ninho já começa a ficar apertado, em si já tem todo o desconforto do aperto, mas se não fosse bastante, tem o desconforto dos galhos furando os filhotes, impulsionando-os a sair do ninho. E se assim saindo, a águia mãe começa a jogá-los de uma altura enorme, e aquilo repetidas vezes até que eles consigam voar, sejam por pressão, sejam pelo tempo, enfim. Mas o que eu queria tratar com você nesse momento é que muito dos desconfortos que a gente tem na nossa vida, muito dos desconfortos que a gente tem no nosso dia a dia, a gente tem que muitas vezes entender o que é que o Senhor está querendo tratar conosco naquele momento. Então, estamos passando por momentos difíceis, e esses momentos muitas vezes têm gerado um desconforto enorme, mas se a gente começar a tratar esse desconforto como uma oportunidade de Deus para que a gente cresça e se fortaleça, a gente vai começar a ver esse desconforto por uma ótica diferente, e é isso que o Senhor quer nesse momento. O tempo de muitos às vezes já chegou de estar saindo do ninho, mas decidiram não sair. E o que é que o Senhor faz? Começa a tirar o desconforto da acomodação, para que isso gere em nós um sentimento de inquietação, e que essa inquietação vai gerar em nós justamente uma ação. Note, isso é o desejo de Deus, porque aqueles que têm um chamado de Deus, para aqueles que têm uma obra a cumprir aqui nessa terra, para aqueles que têm um ide a cumprir aqui nessa terra, o Senhor vai estar gerando sim desconforto, porque o Senhor entende que o desconforto é o que nos gera, é o que nos torna mais fortes, porque o Senhor, todas as provas que o Senhor permite vir sobre as nossas vidas, o intuito é para que a gente se fortaleça. E muitas vezes a gente faz o quê? Se se acomoda no lugar do conforto, e com isso a gente não alça voos maiores. E o Senhor, quando nos chamou, o Senhor, quando nos separou, Ele nos separou para que a gente alce voos maiores, sabendo que a proteção do Senhor sempre estará sobre nós. Mas a gente tem que entender, o desconforto, ele vem da parte de Deus para nós. Muitas vezes a gente quer privar até os nossos próprios filhos de tal desconforto, e com isso a gente faz com que eles não cresçam. Eu tenho visto muitas vezes que, infelizmente, nós como pais e mães, muitas vezes a gente começa a errar quando decide ser super pai e super mãe. Você não tem que ser um super pai e muito menos uma super mãe. Você tem que ser um pai e uma mãe. E assim como Deus, nós pais e mães temos que entender quando chega o tempo dos nossos filhos voarem, e que se para isso for necessário, a gente vai sim começar a gerar desconforto para eles, para que eles se movam. A gente como pai sabe que se criarmos o nosso filho numa redoma de vidro, numa bolha, a gente está prejudicando o desenvolvimento e o crescimento deles. E Deus, ele sabe disso. Se nós que somos pais falhos entendemos isso, o próprio Deus que nos criou, ele sabe muito mais. E aqueles que são os seus servos, aqueles que são os escolhidos de Deus, eles têm que estar preparados em todas as situações e adversidades que hão de passar aqui nessa terra. E para isso, muitas vezes o Senhor gera em nós desconforto, para que a gente se mova, para que a gente haja, para que a gente tenha cada vez mais um pensamento
em seguir em frente e não desistir. E assim como a gente leu, o segredo é esperar no Senhor. Porque aqueles que sabem esperar são justamente aqueles que terão as suas forças renovadas. Muitas vezes, em meio a esse desconforto, as nossas forças enfraquecem, mas a palavra de Deus ela vem para o nosso encontro num momento como esse, para renovar as nossas forças. Então entenda, o desconforto de Deus muitas vezes é um período que você para e espera e tem a sua força renovada, e assim você está preparando-se para alçar novos voos, para alcançar muitas vezes coisas que você nunca imaginou alcançar, e assim expandir os seus limites. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo venha ser aquele que governe, aquele que tome conta das nossas vidas e nos dê as melhores estratégias, os melhores posicionamentos de voos, e que a gente entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.